Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025. Eu estou na área para a gente falar das últimas notícias do Botafogo, para a gente falar da vitória diante do Sport 1-0 na Ilha do Retiro e fazer uma projeção, né, do restante da temporada. Né? O Botafogo hoje 8 pontos atrás do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro é o líder, seguido do Flamengo, do Bragantino, do Palmeiras, o Botafogo na quinta colocação, mas a ambição é a busca pelo bicampeonato consecutivo, pelo tetracampeonato brasileiro, e eu confesso que não acreditava muito nas nossas possibilidades depois daquele arranque que não foi dos nossos sonhos, né? Aquelas famosas 8 primeiras rodadas que o Guardiola falou que ele sempre fala que você não ganha o campeonato nas primeiras 8, mas você perde nas primeiras 8. E o Botafogo não foi muito bem nessas primeiras rodadas, mas o time começou a melhorar, inclusive começou a melhorar com o Renato Paiva, né? Temos que ser justos, e o David Ancelotti dando uma sequência ao trabalho do ex-técnico, conseguindo 2 vitórias e um empate em 3 rodadas. Poderia ser melhor, poderiam ser 9 pontos, mas também não vou ficar aqui reclamando, cornetando, faz parte, né? O Botafogo se reconstruindo, né? O Botafogo com muitas caras novas, e a gente precisa de tempo, né? Não é sempre que vai rolar aquele match instantâneo, mas eu estou confiante. Quero saber se você também está confiante e acredita que o Botafogo está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O banner já está na tela. Deixa o like, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal, entrega para mais botafoguenses. Ative as notificações para saber a hora que o Setor Visitante vai entrar na sua casa. Inscreva-se, ajude o Setor Visitante a crescer cada vez mais. Gosta das nossas resenhas? Tem acompanhado? Então dá essa moral, inscreva-se no canal. Além disso, tem o Clube de Membros, né, a partir de R$5. Tem um botão aqui na tela, seja membro, tem um link na descrição, você clica, vai para a página do Clube de Membros e daí você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, torcedor alvinegro ontem na live estava meio chateado com a atuação do Botafogo, né, cornetando alguns jogadores. Teve um momento da live que eu fiquei com vontade de chorar. Falei assim, pô, não é possível, cara. Estamos nesse nível aí de maluquice e tal. Mas acho que as críticas, elas foram pertinentes, né? O time realmente teve uma atuação bem abaixo do que a gente imaginava. Quando, né, uma equipe com investimento do Botafogo, com jogadores que a gente tem, vai enfrentar o pior time do campeonato, né, que é o Sport, tem apenas 3 pontos, né, não conseguiu ainda vencer na competição, o torcedor já imagina que a gente vai conseguir uma goleada, que o resultado vai ser fácil, mas ontem, né, o Sport jogou deixando a vida dentro de campo, né? Essa foi a minha sensação. Eles tiveram uma semana muito conturbada, né, com aquele episódio lamentável da invasão do centro de treinamento, né, os jogadores chegaram a ser ameaçados e agredidos, né, pela torcida jovem do Sport. Não aconteceu nada, e aí aconteceu depois uma coisa que eu tinha falado que ia acontecer, é que ia desencadear outros protestos. Então, a torcida do Sport foi no centro de treinamento, ameaçou os caras, não teve nenhuma punição, ninguém foi preso, não aconteceu nada. No dia seguinte, a torcida do Vasco foi no centro de treinamento. Agora a gente viu a torcida do Atlético Mineiro enquadrando os jogadores no aeroporto, a torcida do Atlético Paranaense fazendo a mesma coisa, porque é isso, né? Um protesto como esse acaba puxando outros, e é o que eu falo, até o momento que vai acontecer uma tragédia, e aí vão começar a punir, só que alguém já pode ter morrido, tomado uma porrada, enfim. Espero que nada de mal aconteça aos profissionais que trabalham no esporte, e é bom ficar de olho, né, nos bandidos, né? A gente tem que falar o nome correto, né? Porque ameaça, né, é coisa de bandido, não é coisa de gente séria, né? Mas enfim, o esporte com toda essa situação conturbada, e a gente fica ali, né, pensando, será que os jogadores vão conseguir dentro de campo esquecer, né, todo esse clima hostil que vem rondando, né? Jogadores que não se sentem à vontade para sair, para tomar um suco, uma água de coco na praia de Boa Viagem, né, para comer com a família e tal. Será que isso vai acabar contaminando o que acontece dentro de campo? E a gente viu um esporte nervoso, mas um esporte com muita vontade de vencer.
Acho que se fosse um time melhor tecnicamente, teria dado mais trabalho ao Botafogo. Achei que foi um jogo meio maluco. O Botafogo não conseguiu controlar a partida. A gente pode falar do gramado. Eu já vi gramado aqui bem pior do que ontem, né? Até acho que o gramado conseguiu suportar a chuva forte que caiu, mas fica mais pesado, né? E o início ali, né, acaba igualando o jogo, né? Porque estava chovendo muito, mas assim, um temporal. Se fosse nos Estados Unidos, o jogo tinha sido paralisado e eu ia retirar a gente da arquibancada. Mas a atuação realmente foi abaixo, né? De tudo isso, a atuação do Botafogo foi abaixo, e acho que também é compreensível, porque se a gente for pensar nesse quarteto ofensivo com Arthur, Tuco Correia, Montoro e Arthur Cabral, não tem ninguém do ano passado, só tem um cara que começou a temporada no início do ano, em janeiro, fevereiro, que é o Arthur, e 3 caras que chegaram em julho, né, que estão fazendo aí os seus primeiros jogos com a camisa do Botafogo. Então, é um time em construção, um técnico também que chegou não tem nem 10 dias, a tendência realmente melhorar, mas a gente vai ver esse time oscilar. E ontem oscilou, né? Ontem foi mal, ganhou porque lutou, não desistiu da vitória, e isso é muito importante, né? Se no jogo contra o Vitória o time caiu com as substituições, eu acho que ontem o time melhorou, né? Principalmente com a entrada do Santi Rodrigues. Acho que deu indícios aí que pode ser um jogador útil, uma coisa que eu nunca duvidei. A gente pode até questionar se é um cara que vale 15 milhões de dólares, se chega para substituir Almada e liderar o time, beleza, isso aí a gente pode até questionar. Mas que seria um jogador útil, um jogador que poderia entrar e contribuir, né, com seus passes, com finalizações, isso aí é só as pessoas que estão muito de mal com a vida para duvidar. Então o Hunter entrou bem, o Cuiabano entrou com estrela, né? Acabou marcando um gol. O Natan entrou mal, mas deu ali o passe que acabou resultando no gol do Cuiabano. E a vitória, né, tem que ser comemorada, porque às vezes a gente vai jogar bem e não vai ganhar, como aconteceu contra o Vitória, e às vezes a gente vai jogar mal e vai ganhar, como aconteceu ontem contra o Sport. Se você pegar os jogos do Sport, né, eles estão com muita dificuldade, mas eles vendem caro as derrotas, né? Teve uma porrada que eles tomaram aqui do Cruzeiro de 4-0, mas, por exemplo, o Palmeiras ganhou apenas de 2-1, né, com um pênalti Mandrake aos 90 e tanto. O Fluminense ganhou do Sport no Maracanã com gol aos 97 minutos. O Sport estava melhor. Se fosse um pouquinho melhor tecnicamente, o Sport de repente poderia ter ganhado o Fluminense. Então é um time fraco, mas é um time que pelo menos ontem, né, e eu pude acompanhar os 90 minutos, é um time que estava com muita vontade. Eles estão tentando, eles não estão de sacanagem. E, né, foi um jogo realmente que o Ancelotti vai ter que, né, estudar, vai ter que ver o que pode melhorar, né, se de repente mudar a escalação do time, né, Tuco Correia, qual que é o melhor posicionamento para ele, se é jogando, né, por dentro, se é jogando por fora, né, como é que funciona o time sem Savarino, né, seria o Santi Rodrigues numa próxima oportunidade em vez do Tuco Correia. Enfim, o Natan Fernandes pode jogar por ali também, com o Montoro por dentro. Eu acho que o David Ancelotti pode ter tirado algumas lições desse jogo contra o Sport, e agora é trabalhar, melhorar. Essa semana a gente vai ter 5 treinamentos, né? O time vai poder se preparar bem para esse jogo contra o Corinthians, e acima de tudo, né? É um luxo, porque no futebol brasileiro, agora que acabou a Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter uma sequência de quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. A gente sabe que esse jogo do Grêmio vai estourar lá na frente, como o do Mirassol vai estourar lá na frente. Mas hoje, principalmente porque o técnico acabou de chegar, porque os jogadores estão chegando, né, é muito importante que a gente tivesse essa semana para trabalhar. E a gente vai começar a ter os jogos de mata-mata, que esses aí você não pode vacilar. Talvez a gente já tivesse que poupar. O Arthur Cabral está jogando praticamente todos os jogos 90 minutos, né? Não jogou contra o Vasco porque o time abriu 2-0, mas contra o Vitória e contra o Sport, que a gente precisou do gol até o fim, o Arthur Cabral não foi substituído. Inclusive, será que passa pela cabeça do David Ancelotti a contratação de um atacante? Né? Porque eu fiquei impressionado como o Mastriani
não entrou em nenhuma das duas partidas, mesmo com o Botafogo precisando desesperadamente do resultado, né? Ele optou pelo Natan no jogo contra o Vitória. O Vasco entrou o Natan no lugar do Arthur Cabral, né? No jogo contra o Vitória, o Arthur Cabral continuou, ele colocou o Natan, colocou outros jogadores, colocou o Tuco Corrêa, mas não colocou o Mastriani. E ontem entrou o Juan Cruz, cara. Juan Cruz, que pode estar indo para o Real Salt Lake, da Major League Soccer, ele entrou e o Mastriani continuou no banco. Então, se o Juan Cruz for realmente para a Major League, como é que fica o Mastriani? A gente vai atrás de um outro atacante? Quais são as prioridades do Botafogo? Isso eu acho que ele já conseguiu ver um pouco nesses 3 jogos e vai ver melhor ainda nessa semana de treinamentos. Então, espero que a gente tenha novidades. Cobro muito a diretoria aqui por reforços, né? A gente está na expectativa de ter um ponta-direita. Algumas pessoas estão falando em volante também, né? Já chegou o Danilo, mas o torcedor do Botafogo quer que o Botafogo, de repente, vá atrás de um volante mais jovem, não confia muito no Newton, que eu acho que fez uma atuação razoável ontem, né? Um cara que, para mim, está tranquilo, mas a gente, né, perdendo o Gregory, perdendo o Danilo Barbosa, o torcedor sempre quer reforçar mais o elenco. E tem zagueiro também, né? Então, espero que o Botafogo seja ágil nessa janela, não pode perder muito tempo. A gente sabe que a janela fecha no dia 2 de setembro, mas a gente não pode perder tempo porque, cara, a intenção, a prioridade é buscar esse título do Campeonato Brasileiro, né? Tá ali brigando sempre entre os 4, 5 primeiros, e a gente está conseguindo agora nesse momento, né? Acho que até abrimos já uma distância para os outros times. Eu vou colocar aqui a tabela na tela. O campeonato ainda tá meio esquisito, porque tem time aí com 2 jogos a menos, time com um jogo a menos. Olha, o Mirassol tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, líder, né? O Botafogo tem 1 jogo a menos. Então a gente até abriu uma vantagem ali para o Mirassol, para o Fluminense. O Fluminense também tem 2 a menos, né? Então o Fluminense ganhando as 2 pode até passar o Botafogo, ir para 26. Então tá um campeonato meio esquisito ainda, né? Mas você vê que ali os 6 primeiros, no momento, tem 4 pontos de diferença para o 7º colocado. Os 6 primeiros são os times que vão para a Libertadores direto. Então a gente tem o Cruzeiro com 33, a gente tem 8 pontos a menos que o Cruzeiro, mas a gente tem esse jogo a menos contra o Mirassol, a distância cairia para 5, e o Cruzeiro joga agora, e daqui a 2 outras rodadas, né, tem o jogo Cruzeiro e Corinthians, aí Cruzeiro e sei lá quem, e depois é Cruzeiro e Botafogo no Newton Santos, né? Para o Cruzeiro são 3 rodadas, para o Botafogo são 2 rodadas, porque a gente não joga quarta-feira contra o Grêmio. E aí, cara, a distância pode cair para 5 se o Botafogo ganhar, e o Botafogo com jogo a menos, né? Então, ganhando esse jogo a menos, pode cair até para 2. Por isso, eu acredito que o Botafogo está, sim, nesse momento, brigando pelo título. O Flamengo tem 14 jogos, 30 pontos. O Botafogo vai jogar contra o Flamengo em casa. O Botafogo vai jogar também contra o Bragantino em casa. O Bragantino que tem um jogo a mais em relação ao Botafogo. E vai jogar contra o Palmeiras em casa. Então o Botafogo tem um segundo turno aí, um confronto direto com esses times que estão na nossa frente, jogando no Rio de Janeiro. O Cruzeiro ainda faltam os 2 jogos, né? A gente tem que jogar uma aqui e joga uma lá em Minas Gerais. Mas estou confiando, né, nesse time do Botafogo, estou confiante que a gente vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, se vai ganhar ou não vai, a gente não sabe, não tem como cravar, até porque o Campeonato Brasileiro é uma competição muito difícil. Agora, a gente vendo a tabela, né, a gente consegue destacar aqui a solidez defensiva do Botafogo, né? Foi uma coisa até que o David Ancelotti falou, né? Ele disse na entrevista coletiva, claramente no futebol tem que defender bem, é importante. O Botafogo era um time sólido defensivamente quando cheguei aqui. Claramente a mentalidade tem que ser ofensiva, com bola, tentar criar oportunidades e colocar a gente na área, mas o equilíbrio que temos sem bola tem que ficar, porque isso é fortaleza do time que tem que ficar. Temos uma defesa muito boa. Hoje foi um jogo complicado para o Marlon, para o Caio e para o Barbosa. Então, assim, eu estou muito feliz por eles. Temos que manter essa solidez na defesa, porque assim a gente vai poder estar mais acima na classificação com essa boa defesa. E é uma ótima defesa. Só o Flamengo sofreu menos gols em relação ao Botafogo. O Flamengo sofreu 5 gols em 14 jogos. A defesa do Flamengo está muito boa. Mas a do Botafogo sofreu 7, né? 2 gols a mais apenas em 14 jogos. Só 3 times tomaram menos de 10 gols. Botafogo, Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro sofreu 9 gols, mas tem um jogo a mais, né? O Cruzeiro tem 15 jogos, são as 3 melhores defesas do campeonato, e a gente sabe que defesa ganha campeonato, né? Então tem que ter uma defesa muito sólida para ganhar. A diferença
é que o Botafogo marcou apenas 17 gols no Campeonato Brasileiro, enquanto que Cruzeiro e Flamengo marcaram 27. Ou seja, a defesa tá parelha. Botafogo sofreu 7, Flamengo 5, Cruzeiro 9. Mas a gente vê uma distância muito grande em termos de produção ofensiva. O Botafogo marcou apenas 17 gols em 14 jogos, enquanto que Flamengo e Cruzeiro 27. A gente tem que melhorar, acredito que a gente vai melhorar, mas a gente tem que entender que é um Botafogo ainda em reconstrução, principalmente nesse setor ofensivo. Espero que as peças consigam se encaixar, se entrosar o mais rápido possível para a gente, né, conseguir, né, brigar e alcançar esses objetivos que a gente tanto quer. Né? Depois do ano de 2024, né, que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, a gente ganhou a Libertadores, a gente quer repetir, né, para ter essa mesma sensação tão maravilhosa. E assim, não precisa nem ser os dois. Se for um dos dois, um dos três, na verdade, porque tem a Copa do Brasil ainda, eu já vou ficar feliz da vida, mas eu quero ser campeão de novo na temporada 2025. Estamos ficando mal acostumados, mas acho que a gente está num bom caminho, né? Vamos ver como é que vai terminar essa janela. Ainda tem mais de um mês de janela, né? Outros times vão se reforçar, talvez alguns times percam alguns dos seus destaques, né? Não sei se o Botafogo vai perder mais algum jogador, espero que não, né? Espero que o Cuiabano fique, né? Espero que o Savarino fique, que o John, né? Que o Barbosa, né? Acho que a gente já perdeu quem a gente podia perder. O Botafogo foi muito rápido na reposição do Gregory, trazendo o Danilo. Já estou aí criando uma expectativa bem alta. O Danilo que deve, né, estrear contra o Corinthians. A gente vai ficar sem Marlon Freitas. Não sabe qual a condição do Alan. Eu até tinha falado, né? Isso não é informação, era voz da minha cabeça. Né, esse jogo contra o Sport, eu acho que era um jogo que a comissão técnica enxergava uma partida que o Botafogo venceria e que poderia se dar ao luxo de poupar jogadores que não estivessem 100%. E aí, pensando agora, imagina se tivesse forçado e levado o Savarino para jogar contra o Sport naquele campo pesado, a mesma coisa o Alan, eles poderiam perder essa sequência contra Corinthians, Bragantino e Cruzeiro, 3 jogos seguidos no Newton Santos, que a torcida tem a obrigação de lotar. Tem a obrigação, sábado um bom horário contra o Corinthians, né, quarta-feira contra o Bragantino e depois no final de semana contra o Cruzeiro. São 3 jogos para mais de 30 mil pessoas no Newton e vamos empurrar esse time, vamos estar junto com o Botafogo nessa busca pelo Campeonato Brasileiro. Quero saber a opinião de vocês, né, sobre, né, essa sequência, né, se o Botafogo vai, não vai brigar pelo título, se já está brigando pelo título. Quero que vocês falem aí também da solidez defensiva do Botafogo, vocês estão gostando. Eu estou apaixonado pelo zagueiro Caio Pantalhão, parece que ele e Barbosa já jogam juntos há 3 temporadas. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer demais aí todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Vou pedir mais uma vez para vocês deixarem o like, inscrevam-se no setor visitante, quem puder ajudar, tem o clube de membros. Deixa eu colocar aqui o banner da GoCase, parceira do setor visitante. Não conhece a GoCase? Não conhece os produtos maravilhosos da GoCase? Capinha, copo, garrafa, mochila. Tem de tudo no site da GoCase. E o melhor, com promoção. Promoção louca lá no site da GoCase. Entra no link que está aqui na descrição ou então acessa o QR Code que está na sua tela. Você vai encontrar os melhores produtos licenciados do Botafogo e vai ter um código promocional para ganhar o melhor desconto possível. O código é o código do setor visitante, GOLSETOR, beleza? E ó, VBET, patrocinadora master do Botafogo, parceira do setor visitante. Acesse o QR Code, não conhece a VBET? Acesse o QR Code. Meio de semana tem Campeonato Brasileiro, o Botafogo não vai jogar, mas você pode fazer a sua fezinha, fazer aquela aposta maluca da rodada que eu tô fazendo com o Joaquim. A gente não ganhou e acho que a gente não vai ganhar nunca, né? Porque é muito difícil. É o que eu falo, é o melhor exemplo para vocês verem que não dá para ficar rico com apostas esportivas. É pelo entretenimento, é pela zoação, é para dar um humor especial a esses jogos. Então, acessa o QR Code que está aí na tela ou então entra no link do setor visitante aqui na descrição. Quem vê diversão, VBET. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço. Aposte com responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos. Fui!